lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Santíssimo Deus, diante de nós está a tua inerrante, infalível, inspirada e toda poderosa palavra. Palavra essa que é suficiente para nos curar, nos tratar, nos salvar e nos transformar. Te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor produza no nosso coração mais uma vez o milagre da iluminação. E que pelo teu santo e bom Espírito nós possamos entender a tua palavra para a nossa salvação e para a nossa transformação aqui nesse mundo. Que a tua palavra produza em nós o propósito para o qual ela foi enviada do trono da tua graça e que para lá não volta vazia. Que teu servo pregador seja um instrumento nas suas mãos, um vaso de barro que seja usado para a glória do teu santo nome. E que o Senhor seja glorificado nessa noite por meio da pregação da tua palavra. E que pessoas venham a ser transformadas por meio da pregação da tua palavra nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um tempo perigoso. Um tempo em que a imagem é mais valorizada do que a realidade. O Instagram, que é a rede social mais usada em todo o mundo, né? Ela conseguiu sepultar o falecido Facebook, né? Algumas pessoas assim, mais cascudo igual eu, ainda usam o Facebook, né? Mas os mais jovens usam o Instagram. E o Instagram é um mundo, uma verdadeira realidade, um verdadeiro universo, onde as pessoas postam fotos de viagens, usam aqueles filtros, né? Você fica até mais bonito nas fotos no Instagram, embeleza, mostra a família sorridente, escreve frases de efeitos, versículos bíblicos, coisa maravilhosa, mas que muitas vezes o que está por trás da tela é uma realidade bem diferente. Muitas vezes, o que está por trás da tela do Instagram é tristeza, solidão, relacionamentos quebrados e um coração distante de Deus. Nós vivemos, meus irmãos, numa cultura de fachada. Mostramos o que queremos que os outros vejam de nós, não o que realmente somos. Foi exatamente isso que Jesus denunciou no texto que nós acabamos de ler. Haviam pessoas que, entre aspas, postavam espiritualmente dizendo, Senhor, Senhor. O Instagram daquela época não era no celular, era em praça pública. Eles gostavam de falar bem alto as suas declarações de fé e falavam que adoravam a Deus, falavam que eram espirituais, diziam profecias, alguns executavam até milagres, exorcismos, sabe? Libertando pessoas de espíritos malignos, como esperando serem curtidos pelas pessoas, pensando nas curtidas do Instagram hoje em dia. Mas Jesus, ele olha além da aparência. Ele não se impressiona com filtros, com curtidas, com seguidores. Ele vê o coração. Nós estamos ainda no Sermão do Monte, aquele período ali entre o capítulo 5 e o 7 do Evangelho de Mateus. No sermão passado, nós falamos sobre os falsos mestres, né? E uma da tônica do sermão foi a seguinte: se existe falso mestre é porque existe falsos seguidores. Se existe oferta é porque existe demanda. Se existe falsos pastores é porque tem pessoas que gostam dessas coisas. E hoje nós vamos falar sobre o falso discípulo. Porque se existe falso mestre é porque tem pessoas que querem seguir algo mais fácil, algo mais palatar,
algo mais bonito, mas do que muitas vezes é contrário à vontade de Deus. Tá? Diante do texto aqui, surge a seguinte pergunta que o texto irá nos responder no decorrer deste sermão. A pergunta é a seguinte: é possível sermos falsos seguidores de Jesus? Eu gostaria que você tomasse essa pergunta de forma pessoal. É possível que você seja um falso seguidor de Jesus? E quem vai te responder isso hoje é o Espírito Santo por meio da pregação da palavra. É ele que vai falar ao seu coração no decorrer da explicação do texto que nós acabamos de ler aqui nessa noite. Tá? Nós separamos esse texto aqui em duas lições principais e a inicial, a que nós vamos refletir nesse momento inicial, é a seguinte: viver para Jesus é indispensável. Viver para Jesus é indispensável. O texto diz assim: nem todo o que me diz. Nem todo o que me diz. Esse verbo aqui na língua grega, ele toma assim, uma qualidade de ação muito interessante. É como se nós pudéssemos traduzir da seguinte forma: nem todo o que está dizendo continuamente. Não é que diz aqui, diz ali. Não, ele está falando de pessoas que todos os dias diz, toda semana está na igreja, toda semana está reunido com o povo de Deus. É disso que Jesus está falando. Nem todo o que está dizendo continuamente, Senhor, Senhor, porque os judeus gostavam de repetir em público as suas declarações de fé. O texto continua dizendo que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O Evangelho o Evangelho de Mateus, por causa de ser uma literatura direcionada aos judeus, ele evita usar o termo reino de Deus e muitas vezes troca o reino de Deus pelo reino dos céus, por causa do cuidado que os judeus tinham com o mandamento que diz: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Mas o que ele está falando aqui é a mesma coisa, né? Quando a gente estuda a teologia do Evangelho de Mateus, a gente vê que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Então ele está dizendo que não entrará no reino de Deus é que não faz parte do povo da aliança, não faz parte do povo que Jesus Cristo comprou com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E ele diz que, usa aqui a nossa famosa conjunção adversativa, o mas, aquele que faz. Então, ao contrário de dizer Senhor, Senhor, de ter uma espiritualidade de aparência, ele vai falar de algo diferente. Ele vai falar sobre fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Interessante que a escolha das palavras que Jesus faz aqui para falar essa frase. Ele fala que aquele que faz, usando a mesma qualidade de ação do verbo acima, do verbo dizer, agora ele está usando aqui essa qualidade de ação para o verbo fazer, né? Que poderia então ser traduzido por fazer, estar fazendo continuamente a vontade do meu Pai. E quando ele usa a palavra vontade, a palavra que ele usa é a palavra que traz a ideia de desejo, ou aquilo que se tem sido determinado por alguém. Ele está falando que aqueles que dizem é diferente daqueles que fazem. Aqueles que dizem a sua declaração pessoal é diferente daqueles que faz continuamente e que naquele momento estariam fazendo o que Deus quer. Tá? O que Deus quer. Muitos dizem Senhor, mas não obedecem. Muitos falam, mas não vivem. Mas o verdadeiro discípulo tem a obediência a Deus como um estilo de vida. Algo contínuo. Não é apenas algo de domingo. Não é apenas algo pontual em alguns dias da semana. É algo contínuo. Teologicamente, meus irmãos, vemos aqui a diferença, então, entre uma fé meramente nominal, uma fé só dita, de uma fé genuína. A mera confissão sem prática é inútil. Conforme Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, olha o texto de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ele usa aqui uma redundância forte. Se vocês só ouvem e não praticam, vocês não estão enganando o pastor, nem os presbíteros da igreja. Vocês estão enganando a vós mesmos.
Lá no capítulo 2 ainda do livro de Tiago, no versículo 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Morta. Uma fé que ele desenvolve um argumento muito forte no capítulo 2 a respeito da fé morta. Ele diz que uma fé que diz crer e não faz nada para glorificar a Deus é uma fé que até os demônios têm. Olha como é forte o argumento de Tiago. Então, quem fala e não vive tem uma fé morta. Uma vez que se crê e confessa, é preciso viver a confissão. O verdadeiro discípulo de Jesus não se mede, o verdadeiro discipulado de Jesus não se mede pelo que se diz. A evidência de você ser um discípulo de Jesus não é aquilo que você fala, mas é conforme você vive. E como você vive vai dar autoridade para aquilo que você vai falar. Tá? O discípulo cristão não se mede, o discipulado cristão não se mede pelo dizer Senhor, mas pelo fazer a vontade do Pai que está nos céus. O reino é promessa para pessoas que são obedientes, não para faladores, não para pessoas que gostam de ficar falando que é isso ou que é aquilo. Me permita uma ilustração para poder explicar melhor o que eu acabei de dizer. Imagine que alguém consiga um diploma sem realmente aprender. Algo não muito raro no nosso país. Hoje estão se discutindo se ainda vale a pena ter curso à distância. Está complicado. Curso presencial tem gente que sai sem saber de nada. Mas imagine que alguém faça um curso e que não saiba o mínimo da profissão que ela estudou. Na prática, não sabe exercer a profissão. E por isso que o estágio é importante, né? Ninguém forma sabendo fazer tudo, né? Ninguém se forma. Nós falávamos aqui ontem na reunião do conselho, né, conversando com os presbíteros, eu falava assim para os irmãos, olha, eu nesse segundo ano de pastorado, eu estou aprendendo a ser pastor agora, porque a gente não sai de seminário sabendo ser pastor. Esse negócio, lá no seminário a gente não estuda para ser pastor não, tá, gente? A gente estuda para ser teólogo. Por quê? Teologia é uma ferramenta usada para o pastorado. Sabe onde a gente aprende a ser pastor? Na igreja local. Na igreja local. É por isso que é a igreja local que envia para o seminário. Sabe quem forma um pastor? Deus e a sua igreja. Lá no seminário a gente estuda doutrina, a gente estuda geografia bíblica, línguas originais, teologia sistemática, mas a gente não estuda como consolar uma mãe que depois de 9 meses perdeu o filho. A gente não estuda isso. A gente não sabe o que a gente vai falar para um pai que teve o seu filho esfaqueado, morreu aos seus pés. Isso a gente só aprende na prática. Na prática. Então precisa se praticar. Mas pode ser que alguém chegue com um diploma e já rogando dizer que é o belo de um profissional, porque tem um papel preso na parede por um quadro. E na verdade, não é porque você tem um piano na sua sala que você é um pianista. Você pode comprar um piano e botar lá. Não é verdade? Assim são aqueles que proclamam Senhor, Senhor, mas não têm que tem uma credencial religiosa. Algumas igrejas têm a carteirinha do membro, né? Você já viu a carteirinha do membro? Algumas igrejas têm a carteirinha do membro. Mas muitos desses não conhecem a Cristo. Não é mais importante ter o seu nome escrito no hall de membro da igreja. O mais importante é ter seu nome escrito no livro da vida. Você sabia disso? Porque aqueles que já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, esses sim têm o seu nome escrito no livro da vida. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? No reino, não basta o título, não basta o diploma preso na parede. É necessário o conhecimento e a prática. A fé e a vida. Nós precisamos juntar essas duas coisas para podermos glorificar a Deus. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com a religiosidade de fachada. Cantar, orar e até servir não garante comunhão com Deus. Não é a prática na igreja que vai garantir que você é conhecido por Deus. É a comunhão diária com Ele que vai levar você a ser conhecido com Ele. Isso por meio de uma vida de
obediência. Obediência. E eu gosto sempre de chamar a atenção dos mais jovens, porque são alguns perigos que eu sofri na época que eu tinha a idade de vocês, já tem um tempo, tudo bem. Mas que vocês podem estar sofrendo agora. Por exemplo, não confunda, vocês mais jovens, as emoções, por exemplo, nos acampamentos. Acampamento é um tempo diferente. Sabe, é um momento diferente, é um momento mais descontraído. A gente tem liberdade de fazer o trenzinho de Jesus correndo no meio do salão. A gente tem essa liberdade. A gente tem liberdade de cantar umas canções que não devem nunca ser cantadas no culto. Uns ritmos, algumas coisas. É aquele momento, deve ser aproveitado para aquele momento. Mas não confunda aquilo lá, os eventos, os congressos, aquilo lá não é vida com Deus. Aquilo é uma parte da vida que nós podemos ter com Deus. Porque muitas vezes eu já vi pessoas se converterem no acampamento. Já ouviu falar da conversão de acampamento? Isso acontece muito com pessoas da idade de vocês. Lá no acampamento tem toda aquela atmosfera, toda aquela brincadeira, toda aquela descontração. E parece assim que é tipo quando você vai de turista num país, o pessoal te trata bem, quando você volta como imigrante, aí o negócio fica mais apertado. É mais ou menos isso. Pensa comigo. A vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã é uma guerra. É uma guerra. Uma guerra contra as hostes espirituais. Uma guerra contra a carne, contra o pecado e contra o diabo. Contra o mundo, contra você mesmo e contra o diabo. E aí, às vezes, a gente quer viver uma vida de festa. Não ache que os trabalhos especiais vai dizer para você que a vida cristã é aquilo ali. Aquilo ali são pequenos oásis nessa nossa caminhada no deserto, que deve ser muito bem aproveitado, tá bom? Aproveite, eu aproveitei bastante na minha mocidade. Aproveite essa oportunidade, mas entenda, é preciso uma vida de obediência diária. Você vai dizer, meus queridos adolescentes, jovens que estão me ouvindo, você vai dizer que você é um crente no Senhor Jesus na hora que alguém roubar o seu direito e que você teria todo o direito de rodar a baiana, gritar com aquela pessoa gritando pelos seus direitos, você abrir mão do seu direito e dizer, não, eu vou esperar para ver o que Deus vai fazer. Nós mostramos que nós somos cristãos quando nós abrimos mão de direitos legítimos para glorificar a Deus e para ganhar o outro lá na frente. Tá bom? Entenda isso. A obediência ela é diária, nos estudos, nos relacionamentos, nas escolhas. Preste atenção nas escolhas que vocês estão fazendo. Glorifica a Deus? Amém. Se não glorifica, nem cogita. Não fica namorando com o pecado, pelo amor de Jesus Cristo. Não faça isso. Isso vai te levar para o inferno. Entenda, é de Deus? Amém. Não é de Deus, eu não quero. Ah, mas eu vou sentir dor, pastor. Eu vou ficar chateado. Mas é melhor ficar chateado agora. Vai ficar chateado. Nós lembramos aqui do Taylor e da família dele, né? Ontem ele falava comigo assim, pastor, como é triste ver uma enfermeira vir com a injeção na perninha do meu filho de 4 meses. Aquele bebê, aquela perninha gordinha, vocês conhecem o Iô, né? E ela olhou para mim e falou assim, mas pastor, é para não acontecer algo pior na frente, né? Eu falei, isso. E muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida. Deus vai nos tirar algumas coisas para que o nome dele seja glorificado e nós vamos colher coisa lá na frente. Entenda uma coisa, vocês aí têm 15, 16, 17, 19, vocês têm a vida toda pela frente. Vocês não vão se decepcionar muito. Você só não pode abandonar Jesus. Muitas pessoas ainda vão te abandonar, mas vocês não podem abandonar Jesus. Porque se você viver uma vida de obediência a Ele, você é conhecido por Ele. É o que o texto diz para nós aqui. Nós, homens, nós temos um problema e eu quero acusar eles aqui agora. Varões, atente a minha palavra agora nesse momento. É fácil usar o nome de Cristo para justificar decisões, mas o verdadeiro discípulo mostra Cristo no caráter, na família e no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Nós ouvimos aqui o reverendo Jair falando, eu repeti semana passada e vou repetir de novo. O diabo é especialista de pegar coisas legítimas, entregar na nossa mão e fazer nós pecar contra Deus por causa dessas coisas legítimas. Vocês entenderam? Homens, nós temos a responsabilidade com a nossa família e muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso por causa da responsabilidade com a minha família. Mas se isso vai negar a Deus, não faça. Não faça. Bom, você vai ser conhecido como um discípulo de Jesus se você faz a vontade de Deus. Ok, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei o que é que está passando na sua mente nesse momento.
Eu não sei quais são as ofertas que o diabo já colocou diante dos seus olhos nessa semana. E que você vai precisar dar resposta semana que vem. Eu não sei. Eu sou pregador, não sou profeta, tá? Fique tranquilo, eu não sei. Eu não vou aqui expor a sua vida igual os profetas fazem por aí. Nada disso. Eu só sei de uma coisa. Se não glorificar Deus, negue. Se você aceitar, você vai criar um prejuízo para a sua vida. Tá? Entenda isso, meus irmãos. Você olha, mas pastor, é algo legítimo. Eu vou ganhar mais. Vai ficar longe da família? Nega. Nega. Eu tenho visto casamentos sendo destruídos aí por homens não dar valor para viver junto com filhos e junto com a esposa. Tá? Negue. Ah, mas eu vou ter que trabalhar alguns domingos, eu vou ficar fora da igreja, longe da adoração comunitária, junto, inclusive com a minha esposa e com meus filhos. Negue. Negue. Ah, eu já ouvi coisas assim. Vou contar uma experiência pessoal. Uma vez, e numa época muito ruim, gente, muito ruim, que eu vivia fazendo bico, trabalhando por conta própria, para empatar um salário mínimo, dando aula de música em Vassouras. Era terrível, terrível. E eu tinha Analice com 3 anos de idade. 2 anos. E um aluno meu veio me perguntar se eu não gostaria de fazer um curso de salvatagem para poder trabalhar embarcado numa plataforma da Petrobras. Só que eu teria que ficar 15 dias lá e 15 dias em casa. Olha, gente, meu coração tentou. O salário era bom. Era uns 3 vezes mais do que eu ganhava ralando igual um filho de cego. E aí eu fui conversar com a minha liderança na época, tinha um evangelista lá em Vassouras, eu conversei com ele, ele falou, olha, você analisa, você tem 2 anos de casado, perto de 3 anos de casado, você tem uma filha pequena, analisa isso aí, porque muitas vezes isso não vai valer a pena. E aí, conversando com a chefe minha lá da escola de música que eu dava aula, ela falou assim, você tá louco? Você vai perder uma oportunidade dessa? Eu falei, né, mas eu vou ficar 15 dias longe da minha filha, às vezes eu passo a semana trabalhando, chega no sábado ela já está me estranhando, isso estava acontecendo. Ela falou para mim assim, olha, você já pensou no que você vai poder proporcionar para a sua família com o dinheiro que você vai ganhar? Meus irmãos, essa pessoa hoje está separada do marido, tá? Essa pessoa que me deu esse conselho hoje está separada do marido. Eu estou aí com 13 anos de casado, aí com 2 filhos, com outro encaminhado, aí, 3º filho encaminhado. Logo após aquilo, eu falei assim, eu não vou não. Logo após esse episódio, Deus me deu a graça de passar no concurso público da prefeitura. Eu não ganhei o que eu ganhava, mas eu passei a ganhar muito bem. Inclusive, quando melhorou, quando eu fui comprar meu primeiro carro, melhorei as coisas para minha família, e eu não precisei ficar 15 dias longe da minha casa. Trabalhava de segunda a sexta. Sexta-feira, 4 horas da tarde, eu não fazia mais nada. Eu ia ver série e ficar com a minha criança, na época era só a Ana, minha esposa, era uma benção. E eu não me arrependo disso. Não me arrependo disso. Não sei quanto eu estaria ganhando hoje, não sei. Mas o fato é que nem tudo é dinheiro nessa vida, meu irmão. Tá bom? Falando diretamente para vocês, homens. Nem tudo é dinheiro nessa vida. Tá? Cuidado. Você vai ser conhecido como discípulo de Jesus se você faz a vontade do Pai que está no céu. A pergunta é, qual é a vontade de Deus a respeito da sua família? A respeito do sustento da sua família? A respeito do cuidado da sua família? Jesus disse que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Às vezes, nos anular profissionalmente para poder acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Às vezes, nós nos anulamos um pouco para promover a nossa esposa. Isso é ser marido. Se você não consegue ser isso, os solteiros, por favor. Se você não consegue se anular para promover sua esposa, não casa, tá? Porque é isso que Jesus cobra de nós. Tá bom? Porque esse é o nosso papel como marido. As irmãs amam, né? Quando eu puxo a orelha dos homens, né? Mas tem palavra para vocês também. Tá bom? Estão preparadas? Mulheres, cuidado com o ativismo na igreja. Cuidado. Não confunda ativismo religioso com verdadeira piedade. Não confunda viver dentro da igreja com agradar a Deus. Minhas irmãs, cuidado. Isso tem destruído os casamentos nos nossos arraiais presbiterianos. Vou falar do nosso quintal. Eu tenho 17 anos de casa. Eu sei, eu conheço a minha igreja. A nossa igreja é maravilhosa, mas é uma igreja antiga. Nossa igreja é maravilhosa, mas é uma igreja de estruturas. Estruturas humanas, no mundo caído. E muitas vezes, essas estruturas vão tomando lugar da adoração verdadeira. Cuidado. Cuidado. Se alguma coisa está atrapalhando o seu tempo com seu marido, com seus filhos,
e o seu tempo de qualidade em adoração pessoal com Deus, abra mão. Abra mão. Sabe qual é o problema das irmãs? Aí eu vou falar porque eu tinha minha mãe, tenho uma irmã, agora sou casado, tenho uma filha e eu convivo com mulheres. Bom, o problema de vocês é a ansiedade. O problema de vocês é a ansiedade. É viver num dia, mas com o coração lá no terceiro dia, lá na frente. E qual é o antídoto para a ansiedade? Contentamento. É você estar contente com aquele dia. O que Jesus falou? Basta cada dia o seu próprio mal. E muitas vezes você está estressada com alguma atividade da igreja e você fala assim, mas pastor, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Como é que você vai saber se você nunca abriu mão? Eu fazia isso na minha congregação, porque era muito pequenininha, nas Vassouras, e às vezes eu falava, pastor, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Um dia eu deixei o violão no canto lá, que apareciam uns 3 para tocar. Mas enquanto eu tocava, ninguém ia tocar, porque o pessoal fica meio... Se alguma coisa está atrapalhando a sua vida com Deus, pode ser ministério na igreja. Abra mão. Abra mão. Porque é mais importante você ser conhecido por Jesus naquele último dia. Jesus não vai olhar para você e falar assim, minha irmã, chegar até mim porque você fez muitas atividades na igreja. Ou apartai-vos de mim porque você não fez nada na igreja. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. E como que nós somos conhecidos por Deus? Por meio da nossa vida devocional. Às vezes, você está sofrendo com estágios assim de depressão, melancolia, ansiedade. Aí você vai falar, pastor, mas tem coisas que são químicos? Tem. Mas 95% são espirituais. É uma guerra que você está travando com você mesmo, sabendo que é certo e fazendo aquilo que é errado porque você acha que tem que fazer, porque senão não vai acontecer as coisas. Tá? E muitas vezes nessa sua batalha, você está abrindo mão de ler a palavra e de orar. De orar. 95% dos problemas, muitas vezes dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou na igreja, é porque você está fraco espiritualmente. Então, abra mão de algumas coisas que estão te atrapalhando a ler a tua Bíblia e orar. Porque quando você estiver forte, aí você pode voltar a ajudar os seus irmãos. Bom, pensa nisso. Pensa nisso. Veja se isso que eu acabei de falar faz sentido. Tá? Não tem que me ouvir porque eu sou teu pastor, não. Você tem que ouvir porque eu estou falando a Bíblia. Se faz sentido pela Escritura, você fala, opa, o pastor não é doido, né? Pelo menos a gente sabe que ele gosta da gente. Ele não está falando nada para chatear a gente, não. Veja se faz sentido. E se fizer sentido, obedeça a Deus. Porque você vai ser conhecida como uma discípula de Jesus por fazer a vontade dele. O ministério, e aí eu falo agora para vocês, oficiais, presbíteros e diáconos, o ministério não substitui o relacionamento, tá? É possível você pregar, é possível você ensinar, é possível você liderar e ainda assim não ser conhecido por Cristo. Nós, oficiais, temos uma bagagem pesada. Inclusive numa igreja pequena que tem poucas pessoas ocupando cargos, né, de oficialato. Presbíteros e diáconos, entenda uma coisa. Nada vai substituir a sua obediência a Deus. Se você não tem uma vida de oração, de leitura da palavra, e se você achar que o cargo que você ocupa hoje está te atrapalhando em fazer isso, coloca seu cargo à disposição da igreja. Tá? Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu entender um dia que o pastorado me atrapalhar com a minha vida espiritual, cuidar da minha família, eu vou abrir mão do pastorado. Porque lá no Novo Céu e Nova Terra não vai ter pastor, não sei se você sabe disso. Só vai ter um pastor lá, Jesus Cristo. Todas essas coisas vão cessar quando Jesus voltar. E isso não é o que vai me fazer ser conhecido como filho de Deus. Jesus não vai olhar para você e falar assim, chegai-vos a mim, vós que sois diáconos e presbíteros, vós que têm assinaturas de congressos e de reuniões de presbitério em suas carteiras ministeriais, chegai-vos a mim. Não, ele vai chegar a você e vai dizer, eu te conheço? Te conheço? Não te conheço. E como que nós seremos conhecidos por Jesus? Se nós fizermos a vontade do Pai que está no céu. Então, viver para Cristo é indispensável. Essa é a nossa primeira lição. A segunda lição diz que a fé em Jesus é um contínuo conhecimento. Eu falei para os irmãos que nós precisamos ser conhecido por Deus, conhecido por Cristo, a ponto de ele olhar para nós e dizer, vinde benditos de meu Pai,
possui por herança aquilo que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Então, como que você vai fazer Jesus te conhecer cada dia mais? Porque lembre, conhecer não é dizer assim, eu conheço o presbítero Gilson, eu sei que ele mora lá na Morada do Vale, eu sei que ele tem uma camisa do Vasco da Gama escondida lá dentro do armário dele. Não é isso não, gente, não é isso não. Conhecer é olhar para o rosto do meu irmão e saber que ele teve uma decepção naquele dia, que ele precisa de um abraço. Isso que é conhecer. Isso só se dá por meio do relacionamento. Lembra a regrinha que eu pedi a vocês aqui, quando eu cheguei? Vocês não falarem mal de mim enquanto não tomarem 5 cafés comigo? Você lembra disso? Eu sempre repito isso, tá? Não se esqueça. Tem gente que já ficou bravo comigo, já falou bravo comigo, já falou mal de mim pelas costas e não tomou um café comigo ainda. O problema é teu com Deus. Não me chamou para tomar um café ainda. Mas por que a história do café? Porque é a mesa que nós nos revelamos ao outro. É isso. É diante de uma boa conversa, é diante de um alimento, é diante da Bíblia aberta que nós mostramos quem nós somos. Eu já falei para vocês, querem me conhecer? Me pega na sexta-feira, dia da folga, eu lá em casa de chinelo, ainda mais se o Flamengo tiver ganhado aquela semana, né? E com fome e com sono. Aí vocês vão ver o pastor, como é que o pastor é pecador, né? Gente, porque aqui na igreja eu posso ser um personagem, não posso? Posso! Meu Deus do céu, já me decepcionei tanto com pessoas que fazem personagem, a gente encontra pessoalmente, é terrível, terrível. Mas o fato é que nós precisamos nos mostrar, ser conhecido. Mesma coisa é com o Senhor. O texto do versículo 22 diz assim: muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome nos expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus lhe dirá explicitamente, nunca vos conheci. E aí o texto que continua, ele é muito rico. Ele diz assim, apartai-vos de mim os que praticas, ou seja, o que vive na prática da iniquidade. É uma palavra aqui para a ilegalidade, a palavra que está no texto grego. É uma palavra para pessoas que não cumprem a lei. Aqui estava falando da lei de Deus. E pasme, Jesus estava apontando o dedo para os doutores da lei, os mestres judeus. E ele falava, eu vou dizer para muitos de vocês naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Ou seja, ele estava falando que naquele momento, vou usar um termo aqui bem moderno, naquele presbitério ali, só de presbíteros e pastores, tinham pessoas ali que tinham feito curso de teologia, carregavam a Bíblia para cima e para baixo, mas que estavam vivendo na prática da iniquidade, ou seja, ignorando a lei de Deus e vivendo conforme os seus próprios desejos. Um falso discípulo, meus irmãos, é uma pessoa iludida, sabe? É uma pessoa que se auto-engana. Ela é uma pessoa que acha que milagres, dons, provam a sua salvação, dão evidências da sua salvação, e que a Bíblia fala que a evidência da salvação não são milagres e dons. Lembre-se, o diabo pode se transformar no anjo de luz, o diabo faz milagres. O diabo faz milagres. E ele é alguém condenado. Milagres e dons não provam a salvação. Há um perigo, meus irmãos, evidente aqui no texto. Sinais e milagres podem ser realizados até mesmo por falsos crentes, por falsos mestres, por pessoas que dizem ser de Deus. Mateus 24, 24, Jesus diz assim, falando do final dos tempos. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É porque é algo difícil acontecer, não é algo possível. Lembre-se da doutrina da perseverança dos crentes. Uma doutrina importante para nós presbiterianos. Doutrina que diz que Jesus nos conduz a perseverar na fé e não abandonarmos uma vez que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Mas se fosse possível, esses falsos mestres enganariam até os eleitos. É isso que Jesus está dizendo. Até os eleitos, porque é algo muito emblemático que eles fazem. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, Paulo diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira,
e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo já dá uma nota aqui triste e apavorante. Ele diz que aqueles que não abraçaram a salvação de forma genuína serão levados, arrastados esses iníquios, sobre esses que produzem prodígios, como tem acontecido muito no nosso tempo. Tem pessoas que abrem mão de uma igreja que tem ensino bíblico, comunhão entre os irmãos, cuidado pastoral para poder ir atrás de milagres. E estão tendo suas vidas destruídas aí, ainda nesse tempo. Sabe-se lá o que vai acontecer na eternidade. Obras espetaculares, meus irmãos, não são evidência suficiente de comunhão com Cristo. Você pode encontrar uma pessoa que faz morto levantar, que faz cego ver, e essa pessoa ser um filho do diabo. Isso não é evidência de alguém que tem comunhão com Cristo. Cristo rejeita os que têm essa prática, essa vida contrária à lei. Agora, aqueles que têm comunhão com Ele, Ele abraça. Aqueles que não têm comunhão com Ele, Ele rejeita. Então, ao invés de buscarmos sinais e milagres para nos mostrarmos ser um verdadeiro discípulo, nós temos que buscar comunhão, relacionamento, vida com Deus. Vida com Deus. A palavra aqui traduzida por conheci na nossa Bíblia indica que em nenhum momento houve relacionamento real daqueles que Jesus estava rejeitando. A palavra conheci muitas vezes é um eufemismo para intimidade entre marido e mulher. Isso muito no Gênesis acontece isso, no Antigo Testamento. Mas a ideia ali, ela pode ser transportada além da intimidade entre o marido e a mulher. Por quê? Porque o marido e a mulher, se os dois não se conhecem apenas num olhar, tem um problema aí. Aí precisa de aconselhamento bíblico. Aí tem um negócio errado aí. Porque quem mais se conhece? Quem mais se conhece? Os filhos às vezes, dormem em outro quarto, às vezes, fora os pequenininhos que pulam na cama da gente de madrugada, né? Mas os filhos moram em outro quarto. Os filhos às vezes vão morar em outra casa, a casa vão embora. Mas o marido e a esposa, eles têm que se conhecer. Eles têm que ter uma comunicação ali visual. Essa ideia, ela extrapola então o casamento. É uma ideia que fala de uma comunhão íntima, não apenas de informações. A esposa não tem que o tempo todo falar para poder eu saber o que está acontecendo com ela. Eu também não tenho que falar o tempo todo para ela saber o que está acontecendo comigo, não. Casamento, intimidade, é comunhão não verbal. E isso também diz respeito à nossa amizade, nossos santos relacionamentos de amizade entre irmãos. E principalmente no relacionamento de Cristo com a igreja. De nós com o nosso Redentor. Eu sempre cito João 17,3. Inclusive, eu falei, né, que toda semana eu vou falar com um dos textos que eu gosto muito, é porque eu gosto da Bíblia inteira. E toda semana eu falo um texto que eu gosto muito. João 17, oração sacerdotal de Jesus. Leia, gente. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele ora por você que se converteu no século 21 ou no século 20. Ele fala, não ora apenas por esses que estão aqui, mas daqueles que hão de herdar a salvação. É maravilhoso. Leia João 17. Mas no versículo 3, Jesus orando ao Pai, diz assim, a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e ao Seu Filho a quem enviaste. Jesus aqui está falando o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é que ele chama de vida eterna. Vida eterna não é algo apenas para o futuro. Vida eterna é algo para agora, para hoje. E o que é vida eterna? É um relacionamento diário com Deus, a fim de conhecer esse Deus, o único Deus verdadeiro, por meio da pessoa de Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Como que a gente faz isso? Nas nossas práticas devocionais, na nossa reunião comunitária em culto, no nosso momentos que nós temos a oportunidade de encontrarmos com nossos irmãos, o nosso culto familiar dentro da nossa casa. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos Deus, e todas as vezes que nós oramos, nós falamos com Ele. Esse conversar precisa ser contínuo, o tempo todo. Uma vez um homem chegou em casa, encontrou a sua esposa orando na hora do almoço. Ele achou aquilo muito bonito. Na hora do almoço ele chegou, a esposa crente estava orando. Mas aí ele foi à cozinha e não tinha nada em cima do fogão.
E aí ela levantou, assim, parece que ela estava chorando, veio limpando o rosto e falou assim, ele falou, mulher, cadê o almoço? Falei assim, marido, hoje é segunda, né? Estou aplicando o que o pastor pregou ontem lá, orar sem cessar. Então, fiquei o dia inteiro orando e não tive tempo de fazer o almoço. É isso que a Escritura fala. Nós não oramos só de joelho, tá, gente? Nós não oramos só com palavras bonitas, de forma culta e formal, como a gente faz no culto público, né? Que aqui é uma reunião formal, né? A gente tem que usar uma linguagem culta, né? Não, você está dirigindo, você tem que orar. Está dirigindo, você ora. Você vai tomar uma decisão, você entrega na mão do Senhor. Tem momentos que você não vai conseguir fazer aquele espaçozinho que tem na oração modelo do Pai Nosso. Você não vai conseguir. Vai falar assim, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E pronto. O tempo todo, o que é orar sem cessar? É ter a certeza da realidade da presença de Jesus o tempo todo ao seu redor. Aonde você está? Aonde você está? Gente, quando eu fui trabalhar uma vez na fábrica de luva, lá em Paulo de Fronten, eu era novato, pegaram os novatos todos e botaram para limpar uma estação de efluente da fábrica. Eu vou explicar para vocês o que é um efluente. Efluente é uma caixa de gordura gigante. E os novatos entram lá dentro. Aquele negócio fedorento. Aí fomos nós. Trabalhar, né? E vamos lá, eu tinha 19 anos, e querendo pegar no serviço, querendo ser fichado, entramos dentro daquela caixa de gordura lá, e lá dentro daquela caixa de gordura, que um monte de homem fedendo, era uma coisa terrível. A pergunta é, João, Jesus estava com você lá? Estava, eu poderia orar no meio daquela podridão toda? Jesus estava lá comigo. Eu não sei qual é o trabalho que você faz, onde você estuda, qual lugar que você vai, qual é a sua rotina. Eu ainda não consegui aprender a rotina de todo mundo, eu nem sei se vai ser possível um dia aprender a rotina de todo mundo. Mas eu só sei uma coisa, ter comunhão com Cristo é ter a consciência da realidade, da presença dele total, plena e contínua na sua vida. E aí você pode conversar com ele do jeito que você conversa comigo, do jeito que quando eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Porque, às vezes, quando eu não estou do seu lado, às vezes, quando eu pego um pessoal, agora esse negócio de fone, aquele fone pequenininho, né? No ouvido aqui, o pessoal sai falando no meio da rua, está falando no telefone. Eu falei, coisa de doido, né? Mas é o telefone. Mas por quê? Porque tem alguém lá do outro lado da linha, né? Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Você pode falar com ele, porque você precisa conhecê-lo sempre. Tá? A vida eterna é que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus o Cristo, a quem enviaste. Na cultura bíblica, então, conhecer não é apenas uma informação intelectual, mas é um relacionamento de aliança. Quando Jesus diz, nunca vos conheci, no texto que nós lemos, ele está falando, jamais tive um pacto com você, jamais tive uma aliança com você, jamais tive um compromisso com você. Você sente que Jesus tem um compromisso contigo? Você crê que Jesus tem um compromisso com você? Então você é aquele que vai ouvir, vinde, bendito do meu Pai. Agora você pode melhorar esse relacionamento cada dia. Isso por meio das suas práticas espirituais. Milagres, dons, não prova a salvação. O texto mostra bem isso. Ele fala de pessoas que expulsou o demônio, fez milagre em nome de Jesus, mas que foram rejeitados. E isso nos leva ao entendimento que dons carismáticos, né, esses dons espirituais, não são critérios de eleição e regeneração. Uma coisa é salvação, outra coisa é dom. É diferente. Pela graça comum, Deus derrama dons no meio dos seres humanos, gente que não está nem aí para ele. Agora, a graça salvadora só são naqueles que serão salvos. Bom? A graça salvadora só é derramada sobre a vida daqueles que serão salvos. O Espírito pode operar através de alguém sem que essa pessoa seja regenerada. Vocês conhecem a história de Balaão, lá da jumenta? Vocês conhecem? Uma das histórias mais pitorescas que existe na Bíblia. O profeta não viu o anjo, quem viu foi o jumento. Que coisa de doido, né? Que coisa de doido. E aí, vocês sabem o que aconteceu depois, né? O anjo mandou Balaão ir e falar apenas o que Deus mandou. E Balaão foi lá e abençoou o povo de Deus. O Balaque, que estava pagando para ele amaldiçoar, ficou doido com ele, mas ficou doido. Depois ele foi lá e ensinou o povo a pecar, levar Israel a pecar contra Deus. Por quê? Porque ele era um ímpio. O Balaão era ímpio, gente. O Balaão não era crente, não. Mas ele foi usado por Deus. Isso mostra que Deus pode usar pessoas que não têm compromisso com ele, para a própria desgraça dessa pessoa. Você sabia disso? Olha só.
É esquisito isso, né? É diferente, mas é o que a Bíblia fala. Pasme vocês. Quem foi que escolheu o colégio apostólico? Não foi o Espírito Santo que levou o próprio Cristo? Cristo passou a noite inteira escolhendo pessoas para ser os 12. E aí o Espírito Santo levou ele, escolheu aqueles 12. Quem estava no meio dos 12? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi escolhido pelo Espírito Santo para ser um apóstolo. Mas ele era um filho da perdição. Pasmem vocês. No colégio apostólico tinha um filho da perdição. A nossa teologia, meus irmãos, reforça então essa distinção entre graça comum, que é Deus derramando os seus dons sobre a vida de pessoas que não estão nem aí. Você vê pessoas fazendo bem para beneficiar a pessoa, resgatar o ser humano, mas que vão para o inferno. Tem gente assim. Você vê Deus distribuindo dom, você olha assim, você vê às vezes uma pessoa que está lá no pecado, a pessoa pega um violão, começa a cantar um cântico, você fala, meu Deus, que dom maravilhoso, podia estar na igreja, mas não está, está no pecado. Às vezes, eu já ouvi isso, já ouvi falar, pessoas que... eu, recentemente, de vez em quando eu toco no assunto aqui de um pregador muito famoso que pregou no mundo inteiro e nessas cruzadas evangelísticas e que muitas pessoas se converteram pela sua pregação e que depois que ele morreu descobriram que nos lugares onde ele viajava ele contratava prostitutas para dormir no hotel com ele. A palavra que ele pregou voltou atrás? Não! As conversões foram verdadeiras? Acredito que sim, muitas foram. Porque a gente não está no coração de todo mundo, mas muitas foram. A palavra de Deus não volta vazia. Mas o seu pecado acabou condenando ele mesmo. Isso quer dizer, então, que graça salvadora é uma coisa, graça comum é outra. Graça comum é outra. Tá? Regeneração veio por meio da fé e do arrependimento dos pecados. Negar a própria natureza e abraçar a lei e a vontade de Deus. Vocês conhecem a história dos filhos de Eli? Ofni e Finéias eram sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, mas eles viviam em pecado, em desprezo pela lei do Senhor. Tinham a aparência de líderes espirituais, mas Deus o rejeitou e o julgou. Lê lá no livro de Samuel, né? 1 Samuel, é terrível a morte desse pessoal, terrível, terrível. Eles foram desprezados pelo Senhor por causa do seu pecado, mas eles estavam ali na linha sucessória para serem sacerdotes de Israel. Qual é a lição que nós aprendemos com essas verdades? Ter posição religiosa não significa ter comunhão com Deus. Tá? Ter posição religiosa não significa ter comunhão com Deus. A pergunta essencial para nós nessa noite é a seguinte: o que eu faço? Não é o que eu faço por Cristo. Não é o que eu estou fazendo para parecer que eu sou crente. Não é isso. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: será que Jesus me conhece? Essa é a pergunta. Cristo me conhece? Essa pergunta nos leva a um chamado para uma vida em santidade. Uma vida em santidade. Os frutos do reino aparecem dia a dia. E aí eu falo para vocês, jovens, respeito aos pais, pureza nos relacionamentos, testemunho na escola, na faculdade, na vizinhança. Isso são provas de que você é um filho de Deus, que você é conhecido por Jesus. Homens, ser conhecido por Cristo exige integridade, sabe? Às vezes sofrer para poder ser fiel no trabalho, nos negócios, no uso do seu tempo, no uso dos seus recursos. Sabe, esse negócio de aí enforcar 15, 20 minutinhos, não, isso aí é mau testemunho. Isso é roubar patrão, não faz isso não, tá? O discipulado é um teste diário na nossa rotina diária. Irmãs, viver para Cristo significa cultivar um coração piedoso, não apenas numa imagem externa de religiosidade, mas ser uma discípula de Jesus Cristo é ser fiel, às vezes lá na sua casa quando ninguém está te vendo. Sabe, é naquele cuidado que você tem na sua comida, naquela medida do sal que você coloca para não estourar a pressão do seu marido, por exemplo. Um exemplo pequeno. É naquele cuidado que você tem para não ser maior do que ele, não levar ele à humilhação. Gente. Você falei semana passada sobre os problemas do nosso tempo aí, sobre os que se vendem aí, dizendo que
uma ideia de empoderamento que só vai fazendo mulheres estressadas e que diz respeito ao seu marido. Não, não é isso que Deus quer para você. Ser fiel é você entender qual é a sua missão. Submissão é isso. Entender qual é a missão do marido e se colocar à disposição dele como uma auxiliadora idônea. Não tem nada a ver com humilhação do marido ser melhor que você, não. Lembre-se, como seres humanos, somos todos imagens e semelhança de Deus. Nós somos iguais. Como função na sociedade, no casamento, na igreja, nós temos papéis diferentes. Quando você abre mão do papel que o Senhor Deus te designou, você está criando uma anomalia. Uma anomalia. Quando você quer ser um cabeça, sendo que na família também tem um cabeça que é o marido, você está fazendo o seu corpo, que é a família, se tornar um corpo com duas cabeças. E corpo com duas cabeças é um monstro. Tá? Corpo com duas cabeças é um monstro. Olha lá o que você quer fazer com a sua família. Você quer que a sua família seja um monstro? Ou você quer que a sua família seja abençoada? Deixe seu marido exercer a masculinidade dele, então. Tá bom? Líderes, a vida ministerial deve fluir em comunhão real com Deus. Nada tem mais valor para nós que fomos chamados ao ministério do que a nossa vida pessoal com Deus. Deixa eu compartilhar com os irmãos a minha batalha para ler a Bíblia de forma devocional. É difícil demais, porque eu fui treinado a ler Bíblia em 3 línguas diferentes. Só que eu faço isso para poder preparar os estudos, a pregação. Mas o João Henrique, o pecador comedor de batata, ele precisa se alimentar de Jesus Cristo todo dia, que senão o pastor João não vai prestar para vocês. E você acha que o diabo me tenta na área da exegese, da geografia bíblica, da teologia sistemática? Não, ele me tenta na minha comunhão pessoal com Deus. Se você passa pelo mesmo problema, eu vou te dar um conselho. Dê prioridade na sua vida devocional. Você vai ser um presbítero melhor, um diácono melhor. Nossas irmãs que têm cargos, de vezes, de diretoria, cargo em algum departamento da igreja, você vai ser uma líder melhor, liderando outras mulheres, às vezes liderando crianças, quando você é uma cristã melhor. Se você, irmão e irmã, se nós formos fortes de joelho, nós seremos um gigante em pé. Nós seremos um gigante em pé. Para glorificar a Deus. Para fazer aquilo que agrada a Deus e edifica a sua igreja. Eu concluo entendendo que as palavras sem obediência não valem. Dons sem comunhão não salvam. Somente os que vivem para Cristo serão conhecidos no juízo. Cristianismo, fé cristã, não é uma peça de teatro. Nós não estamos num palco. Nossas palavras não vão trazer efeitos para o nosso espectador. O único espectador que nós temos é Jesus. No fim, a única coisa que vai fazer diferença é a nossa obediência a Cristo, a nossa fé e o nosso arrependimento dos nossos pecados. Algo que nós devemos fazer não só naquele momento que nós levantamos a mão e dizemos, eu quero Jesus para a minha vida. Às vezes esse foi o momento que você reconheceu Jesus como seu Senhor. Ou no jargão evangelical, que você aceitou Jesus. Não é só naquele momento que você tem que crer e arrepender dos seus pecados. O Evangelho é para a vida. O Evangelho é para a nossa vida. Todos os dias você precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Em obediência a Deus. E isso fará diferença no momento que você estiver diante de Jesus. Porque aquele que obedece ao Pai que está no céu vai ouvir da boca de Jesus, vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, mesmo antes da fundação do mundo. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.